Gente, menino de 7 anos foi baleado na cabeça pelo pai, depois que a ex-mulher se negou a sair com ele. O casal estava separado há 1 ano e havia uma medida protetiva para o agressor não se aproximar da ex-mulher. Mas foi em vão. A criança está internada na UTI e o homem foi preso em flagrante. Chega a ser inacreditável trazer detalhes deste caso e falar para vocês que um pai atirou na cabeça do filho porque a mulher não quis sair com ele. Vamos aos detalhes com a Emanuela Braga. Era por volta das 10h30 da noite. A rua 75, aqui do bairro Gereissati 2, estava bem tranquila na hora em que os disparos acabaram por acontecer. Pelo menos 6 tiros foram ouvidos e, quando deram por si, os moradores perceberam que havia alguém gritando e alguns vieram na direção dos disparos. Quando chegaram exatamente até esse ponto onde nós estamos, observaram que havia uma criança caída dentro dessa casa, pela parte de dentro, com um disparo na altura da cabeça. Nós conseguimos coletar a seguinte informação. Há pelo menos 1 ano, uma mãe com 2 filhos está morando nessa residência. E volta e meia, essa senhora, ela recebia a visita do ex-marido que viria visitar as crianças. Na noite de ontem, ele também teria vindo e teria chamado a mulher para sair, mas a mulher se negou a sair. Esse teria sido o motivo da irritação desse homem. Ele saiu, mas voltou. Quando ele estava voltando na motocicleta, o filho de 7 anos ouviu o barulho da moto do pai e correu na direção da porta que estava trancada. Quando o suspeito viu o trinco mexer, ele atirou diversas vezes na direção da porta, achando que quem estivesse abrindo a porta fosse a ex-mulher. E, na verdade, era o filho dele, que ele havia acabado de balear 2 vezes. O fato causou um alvoroço muito grande nos moradores que se apressaram em fazer o socorro dessa criança e, preocupados com a situação da família, ajudaram da forma que puderam. Quando acabou tudo, que eu escutei a moto acelerar, eu corri para socorrer qualquer pessoa que estivesse necessitando. Que na hora do desespero, às vezes a pessoa não consegue reagir bem, e foi o que aconteceu. Estava todo mundo gritando e a criança sangrando no chão com uma bala na testa. E eu enrolei ele no lençol e corri com ele no colo mesmo, para tentar socorrer ele para a UPA, que é aqui perto. Até que um vizinho ofereceu carona, a gente foi. Quando chegou lá, ele já foi atendido, Tava se mexendo e tudo. E eu não sabia bem o quadro da criança. Infelizmente foi uma bala na testa, no meio da testa. Eu vi algo mais ou menos na lateral da cabeça esquerda, na lateral esquerda da cabeça. E na UPA também disseram que tinha um alvejamento na barriga dele. E muito sangramento. Eu acredito que ele descarregou uma arma, alguma coisa assim na porta, que pegou. Eu vi um na testa, mas depois a gente ficou sabendo que tinha um na barriga, onde ocorreu a maioria do sangramento. E eu vi algo na cabeça dele na lateral esquerda, mas eu não sei bem o que é, porque ele estava muito ensanguentado, ele não abria nem os olhos. Aí eu só enrolei ele e levei. Eu voltei para casa da mãe da criança, aqui no local, para acalmar ela, que eu vi que ela não estava conseguindo ficar em pé. Quando eu cheguei, ela contou uma versão, que ele tinha vindo mais cedo chamar ela para sair. E ela disse que não queria, ele disse que ela tinha outro. E que ele ia fazer alguma coisa com ela. Eu não lembro as palavras que ela usou, eu não posso inventar também. E ele saiu e realmente voltou e fez o que fez. Baleou a porta todinha, porque segundo ela, quando estava lá dentro, quando ele foi embora, depois da ameaça, ela fechou a porta e se preparou para dormir. Inclusive a criança, que tinha 7 anos, estava enchendo as garrafas. Quando escutou o barulho da moto, reconheceu que era o pai e foi na porta. Só que ela tinha tirado a chave para ninguém abrir a porta, para ele não entrar e não fazer nada. Quando a criança mexeu na porta, ele baleou a porta. Achando que poderia ser ela? Poderia ser ela.
Foi o que eu falei com ela, né? Aí ela disse que não, que ele já tinha dito que ia matar todo mundo, depois ia se matar. A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento aqui do Gereissati 2. Pela gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Instituto Dr. José Frota, já que os disparos foram na cabeça e também na região do estômago. Ela teria passado por um procedimento cirúrgico para a retirada das balas e permanece em estado grave na unidade de tratamento intensivo do Instituto Dr. José Frota. A residência ela está fechada porque a mãe está acompanhando a criança no hospital, mesmo que não possa entrar na UTI, mas ela está no hospital porque ela não quer sair de perto do filho, né? Ela quer ficar perto para ver todas as evoluções da criança. E o que a gente percebe aqui na comunidade é exatamente a esperança que os moradores têm do pequeno retornar para casa bem. O pai, suspeito, né, de ser o autor do crime, acabou sendo preso em flagrante, porque depois dos disparos ele saiu na motocicleta nessa direção. Lá na frente, ele cruzou com uma viatura da Polícia Militar que acabou prendendo ele com a arma que ele havia usado instantes antes para efetuar os disparos, uma pistola calibre 9mm. O homem já tinha uma medida protetiva em desfavor dele, que foi pedida pela ex-companheira. Mas mesmo com a medida protetiva, com essa medida restritiva, ela ainda permitia que ele se aproximasse dela pelas crianças, para que as crianças não ficassem sem estar próximas ao pai. Emanuela Braga para o Cidade 190. Respirar para falar. Respirar, porque eu vou falar um negócio para vocês. Este ser humano não pode ser considerado de forma nenhuma como um homem. Porque homem não bate em mulher. Homem, de forma alguma, destrata qualquer outra pessoa. Homem é considerado aqueles que são respeitosos, aqueles que literalmente entendem que um relacionamento, quando chega ao fim, é vida que segue para cada um. Este covarde que agora está atrás das grades, ele meteu bala no próprio filho. Nós não estamos falando de uma briga de rua, de uma pessoa que perdeu o controle. Nós não estamos falando de alguém que estava embriagado, drogado. Nós estamos falando de um homem que queria a mulher a todo custo, que já tinha uma medida protetiva contra e que mesmo assim foi atrás dessa mulher. Não satisfeito, ele meteu bala na porta de casa e, infelizmente, acertou em cheio uma criança de apenas 7 anos de idade. Baleou na cabeça, na barriga. A criança segue internada em estado gravíssimo. E é difícil a gente conter emoção diante de uma situação como essa, onde ainda tem gente que diz que não tem machismo. Onde ainda tem gente que diz que as mulheres exageram. Mulheres que todos os dias são agredidas. Que medida protetiva não protege ninguém. Se protegesse, essa criança não estava baleada agora. Todos os dias nós mostramos mulheres agredidas, assassinadas, famílias destruídas por esses covardes que se acham dono da razão, que se acham dono da verdade, que se acham dono dessas mulheres, mas que não serve nem para honrar o chão que a gente pisa. Vocês e os restos. Ai, gente, é difícil. É difícil, de verdade. Como manter o controle diante de uma situação como essa? Para você que está chegando agora, este homem
que você acompanha com a imagem embaçada para a gente não expor a criança que segue internada em estado gravíssimo, ele foi até a casa da ex-mulher porque queria sair com ela. Ela trancou a porta. Ela não queria contato com ele, ela já tinha uma medida protetiva porque ela tinha medo dele. E o filhinho de apenas 7 anos de idade, que estava enchendo as garrafas de água, quando ouviu a moto do pai chegando, correu para a porta para falar com o pai. E esse covarde, com arma em punho, meteu bala na porta de casa e atingiu em cheio a criança de 7 anos. A criança foi baleada na cabeça, na barriga. Os vizinhos nem sabem quantos tiros essa criança levou. Esse covarde, ele foi até lá para matar a ex-mulher. E eu espero do fundo do meu coração que ele não tenha conseguido matar essa criança. Criança essa que, se sobreviver, vai carregar para o resto da vida os traumas de ter sido baleado pelo próprio pai. Porque o pai queria sair com a ex-mulher, que já tinha medida protetiva, por medo, por insegurança, e que já havia sido ameaçada por ele, inclusive afirmando que mataria ela, o filho e depois iria tirar a própria vida, mas que ela não iria seguir a vida dela porque ele não iria deixar. Essa mulher deixou tudo para trás e está no hospital cuidando do filho. E eu torço, peço a Deus, peço as orações de vocês para que essa criança sobreviva. É essa violência que todos os dias nós acompanhamos aqui no Cidade 90 e que muita gente ainda faz vista grossa. Esse covarde está atrás das grades. Mas eu queria mesmo é que ele estivesse em outro lugar.